quando ele fala da unidade do homem com a mulher, né, se torna um com o seu marido. Mas a união aí está na carne, né? Ele fala, serão os dois em uma só carne, é uma união carnal, de carne. Mas existe a união de carne e existe a união de alma, de espírito. A união de espírito e de alma é a união do mesmo entendimento. 100% a mesma coisa, né? Por exemplo, Davi diz que ele se uniu à alma. Você vê que não era uma união carnal, que alguns dizem que é a união de Davi com Jonathan, né? Davi amou Jonathan, né, de alma, né? Dá a entender que a alma era um sentimento carnal. A alma não é sentimento, a alma é sentimento de espírito. Ou seja, uma união de alma não pode ser carnal, ela não é união carnal. E eles levaram para o lado carnal. Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós voltamos mais uma vez a fazer vídeos. Tá com uns dias que eu não faço vídeos. Para voltar trazendo um texto que mostra onde Jesus ele ora pelos seus discípulos, né? A oração intercessória de Jesus, onde ele expressa ali o desejo que Deus tem para com o seu povo, de se tornar um só com o seu povo. Jesus aqui expressa isso na oração que ele faz pelos seus discípulos. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 17, que diz assim, 17, verso 1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos pular agora para o versículo 16, que diz assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a tua glória, dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então um texto bem longo, mas nós vamos abordar aqui o desejo de Deus acerca dessa união entre Ele e a igreja, ele e o povo dele. Uma união que não é uma união qualquer, mas é uma união perfeita e completa que ele quer e ele deseja ter com os seus servos, com aqueles que vivem andando conforme a sua vontade. Então quando Jesus orava aqui, ele estava orando pelos 12 apóstolos ali, e não somente por eles, mas por todos os discípulos, por toda a igreja, por todos aqueles que haveriam ainda de crer nele, e a palavra ela relata esse desejo que o Senhor ele tem para que o desejo de Deus que Deus tem com o homem, dele se tornar um com ele. Nós podemos observar o próprio Deus. O próprio Deus, nós sabemos que é o Deus triuno, né? É um Deus que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três formam um único Deus verdadeiro. E quando nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também falamos de três pessoas, porque o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. E pessoas existem, né, por conta de terem os seus desejos também, cada um, no caso humanamente falando, individual. Mas aqui nós observamos que esse Deus, ele tem um pensamento pleno. Os três que formam o único Deus verdadeiro, eles têm um pensamento igual. Essa igualdade não é 10, 20, 30%. Ela é 100% de igualdade. Eles pensam exatamente a mesma coisa, eles desejam exatamente a mesma coisa, o intento deles é exatamente a mesma coisa. Então é um Deus perfeito em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quando Jesus estava orando, ele mostrou, eu e o Pai somos um. Nós somos unidos 100%. A nossa mentalidade, né, ela é a mesma.
nós pensamos a mesma coisa, o nosso intento é o mesmo. A vontade de um é a vontade do outro, perfeita. E agora Deus se manifesta para o homem, mostrando que o homem precisa ter também com Deus essa mesma mentalidade. Quando o Senhor ele quer que tenhamos a mesma mentalidade dele, não é simplesmente porque Deus ele quer ser acima de tudo, o autossuficiente em tudo, mas é simplesmente por uma questão. Quando nós pensamos a mesma coisa, nós conseguimos nos unir. Nós temos até um ditado aí que o mundo fala, que a união faz a força. Se alguém é unido com o outro para fazer o mal, muitas vezes ele é perfeito nessa união, mas a união de Deus aqui é uma união 100% perfeita, extremamente perfeita. O pensamento é semelhante, exatamente o mesmo. Então Deus ele quer que o homem ele tenha essa experiência com ele, ele seja um, né? Quando Jesus orou aqui, ele falou justamente sobre isso, né? Jesus disse que o desejo do Pai era que eles fossem um também com ele. Jesus tinha o mesmo pensamento, os discípulos precisavam ter o mesmo pensamento, porque agora ele deixaria os discípulos para realizar a obra. A obra agora seria dado continuidade a essa obra pelos apóstolos que ele havia escolhido e selado para a vida eterna. Eles precisavam anunciar a verdade de Deus sem mistura, perfeita. Assim como Jesus foi justo e perfeito em tudo, agora os discípulos que seguiriam dando continuidade pelo Espírito Santo a essa obra de Deus teriam que ter a mesma mentalidade. Então, quando nós estamos no Senhor, nós temos uma só mentalidade e um só entendimento. Porque Deus é o único Deus. Então, o pensamento de Deus é um só. O intento de Deus é o mesmo. Seja aqui, seja em qualquer lugar do universo. Deus é o mesmo e a palavra dele é a mesma em todo lugar. Então, essa união é a união que Deus ele quer que nós tenhamos com ele. E a palavra de Deus é aquilo que vai fazer essa união. Porque a palavra de Deus é o entendimento, é o discernimento de Deus acerca de tudo que é bom aos seus olhos. Então a palavra ela expressa a vontade de Deus plena, perfeita. E é nessa palavra que nós precisamos estar santificados e inteirados para que possamos ter uma só mentalidade e um só entendimento. Então, como nós estávamos falando, a união que Deus ele quer ter com o homem é uma união perfeita. Nós podemos observar no Antigo Testamento que as orientações, os mandamentos do Senhor, eles estavam sendo estabelecidos ali, porque os mandamentos eles eram justamente a mentalidade de Deus sendo apresentada ao homem, mostrando que Deus queria que o homem tivesse uma mente semelhante à dele. Os mandamentos, as orientações do Senhor, elas tinham essa finalidade. Então você vê todo o Antigo Testamento Deus expressando o desejo dele desde Adão e Eva, que era com que o homem tivesse uma só mentalidade com ele. E Adão tropeçou nisso. Aí vem Caim e Abel, os dois filhos de Adão. Um alcança a vontade do Senhor, o outro não alcança. Mas Deus sempre mostrando aquilo que era o desejo do seu coração, a sua vontade, para que o homem pudesse ser um só com ele. E agora Jesus está expressando isso agora nos últimos dias, mostrando que essa mentalidade de Deus permanece a mesma. Ele tem nos chamado para sermos um com ele. Assim como o Senhor, como Jesus era um com o Pai, um com o Espírito Santo, nós agora devemos ser um com ele. O mesmo entendimento, a mesma finalidade de vida, a santificação, a vontade diz que a palavra diz que a vontade do Senhor é que o homem seja santo como ele é santo. Então, santificação semelhante à de Deus, parecida com a dele, porque o desejo do Senhor é que todos sejam um. Então, quando Jesus ele expressou essa palavra, ele estava mostrando justamente aquilo que era o intento do Senhor. Na oração, Jesus diz: eu rogo não somente por este, porque a vontade de Deus em que o homem seja um com eles, ela vem de todos os tempos. Jesus naquele momento estava direcionando a palavra ali aos discípulos, a oração aos discípulos, mas não somente por esses discípulos, agora ele estava expressando para os que viriam depois dos discípulos, mas não somente por este, mas também por aqueles que haveriam de crer nele, e esses também alcançassem o mesmo entendimento, de que a vontade de Deus é que todos tenham a mesma mentalidade. Nele, a vontade dele seja também o que está na nossa mente e no nosso coração. Aí assim sejamos um só com ele e ele um conosco. Amém? Então o texto é basicamente o que nós queremos expressar seria isso. Tem muitas coisas nesse texto aqui. A oração intercessória de Jesus mexe com muitas
né, partes, mas o intento aqui maior nessa mensagem é esse, é mostrar a vontade de Deus em que todos sejam um com Ele, tenham a mesma mentalidade e conheçam a Ele como único e suficiente Salvador, única bênção que nós temos nesse tempo. Amém? A paz do Senhor. Bom, esse foi mais um vídeo, né, que nós trouxemos acerca da palavra do Senhor. Na verdade, bem resumido, tem muitas coisas que a gente poderia abordar, mas a finalidade principal foi só mostrar essa vontade de Deus em que nós sejamos um com Ele, tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo intento. Agora nós estamos encerrando, dizendo que você que está assistindo, né, esse canal, queira se inscrever para o canal, pode se inscrever, se quiser dar o seu like também, fique à vontade. Você se inscreve para poder ver os próximos vídeos, nós teremos outros vídeos, né, se o Senhor permitir, também da palavra do Senhor, acerca da palavra, você vai poder assistir. Se inscrever, fica mais fácil de você assistir, porque já vai ser aí mostrado a você cada vez que um vídeo for posto. Então, obrigado e a todos a paz do Senhor.